Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo de hoje. E hoje nós vamos abordar uma dúvida do Augusto Bezerra. Como podemos nos manter motivados todos os dias? O segredo é o seguinte, o primeiro passo é que a motivação, nós temos que compreender que ela vem de fases de consciência diferentes. Então, por exemplo, a primeira fase, é como se fosse a primeira geração da motivação, é uma fase em que a pessoa não tem metas, não tem objetivos, ela não sabe direito o que ela quer da vida. Então a motivação dessa pessoa depende muito do dia que todas as coisas se encaixam e aí ela dormiu bem, as coisas estão dando certo para ela, aquilo que ela deseja está acontecendo e aí naquele dia ela está super motivada. Porém, pessoas assim é como um barco à deriva no oceano. Qualquer coisinha que acontece, elas perdem a motivação. Elas ficam mal, não querem conversar, não têm vontade de fazer nada. Então elas são muito oscilantes, ou seja, elas, num certo nível, têm um alto nível de instabilidade, porque somente quando tudo dá certo, elas estão motivadas. A segunda fase da motivação, ela vem quando as pessoas têm metas específicas. É quando a pessoa já começa a amadurecer um pouco mais, e ela percebe que se ela não traçar metas, ela não consegue realizar aquilo. Então ela começa a perceber o seguinte, sou eu que tenho que traçar as minhas metas e fazer as coisas acontecerem. Esse é o segundo passo. Então ela começa assim, vou trocar de carro, eu quero o carro tal, modelo tal, cor tal, ano tal, quanto custa? Tanto, vou trabalhar para juntar esse dinheiro. Então todos os dias ela acorda porque ela tem essa meta. Depois ela fala, quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. E aí ela começa a juntar dinheiro para fazer a viagem para os Estados Unidos. Depois ela fala, eu quero ter um computador assim, assim, assado. Ela começa a juntar dinheiro. Então pessoas que são movidas a metas específicas já tem mais condições de manterem a sua motivação por mais tempo. Geralmente nessa fase, que seria a segunda fase, né, existencial, de maturidade de uma pessoa, o que acontece com ela? Todas as vezes que acontece uma negativa, ou seja, uma adversidade que coloca em risco ela atingir aquela meta que ela tanto quer, ela tende a ficar frustrada. E aí a motivação dela cai bastante. E leva um tempo para ela conseguir se recuperar. Então pessoas que já têm metas, mas no dia que percebe que estão ficando distantes ou alguma coisa está acontecendo que as impede de atingir as suas metas, a motivação diminui. A terceira fase já é uma fase que tem um pouco mais de maturidade. Então a pessoa já tem um pouco mais de vivência, naturalmente, ou de experiência. Não estou dizendo aqui de idade. Às vezes pessoas mais jovens já desenvolveram um nível de maturidade muito maior do que pessoas com muito mais idade. Então idade não tem nenhuma relação com maturidade. Deveria ter, mas não tem. Na terceira fase, a pessoa já começa a ter objetivos de médio e longo prazo. Ela já encara a vida dela como se fosse um grande caleidoscópio, porque ela sabe que tem a saúde, às vezes o casamento, tem a relação familiar, tem a carreira, tem as suas finanças, tem o seu autodesenvolvimento. Então ela olha para a vida dela como com todo esse espectro, com todas essas áreas e tem objetivos de curto, médio e longo prazo para cada uma delas. Então ela sabe o que ela quer hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ao seu casamento. Ela sabe o que ela quer hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos em relação à sua saúde e assim sucessivamente. Pra você ter uma ideia, uma vez assisti a palestra do Abílio Diniz e ele disse que aos 28 anos ele já sabia a saúde que ele queria chegar aos 80. E ele chegou aos 80 extremamente saudável graças à decisão de começar a cuidar da saúde dele aos 28. Então você percebe que pessoas que já têm objetivos de médio e longo prazo, elas já conseguem então pensar 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos à frente, sabendo exatamente a vida que elas querem viver lá na frente. Essas pessoas, por saberem o que elas estão construindo em todos os aspectos da vida, em todas as áreas, naturalmente, elas mantêm muito mais tempo a motivação. São pessoas que não estão correndo só 100 metros, estão correndo uma maratona. Então essas pessoas têm mais fôlego, elas sabem a distância que elas estão correndo. Logo elas lidam com a adversidade com mais sabedoria, elas sabem que ok, hoje não deu certo, mas eu não estou desesperado para acontecer amanhã. Não deu certo hoje, vou continuar trabalhando, aprendendo, me desenvolvendo, daqui a pouco eu faço dar certo, de um jeito diferente. Por isso que elas mantêm a motivação por mais tempo. Vamos falar agora sobre a quarta fase. A quarta fase da motivação é uma fase em que a pessoa tem um propósito para a sua vida. Então, mais até do que as áreas da vida estarem em harmonia, ela tem um propósito que abraça todas as áreas da sua vida. O propósito da vida de uma pessoa pode ser aprender, assimilar bastante experiência e contribuir com o maior número de pessoas possível sobre essas experiências e aprendizados que teve. E junto disso, ela faz isso e cuida da sua saúde, da sua relação familiar, da sua carreira, das suas finanças, do seu casamento e do seu próprio autodesenvolvimento, porque ela está correndo uma maratona de longo alcance. Não é aquela pessoa que corre só 40 e poucos quilômetros, ela corre 130 quilômetros. Seja lá o que estiver acontecendo no dia a dia,
as adversidades, as tempestades, ela lida com extrema tranquilidade, porque ela sabe que a vida é uma jornada e que as coisas não estarem dando certo hoje pode ser só um indicador que de repente a gente tem que pegar uma estrada um pouco diferente. Significa que logo ali na frente a gente vai ver algo ainda melhor do que estamos vivendo hoje. Então essa maturidade mantém a pessoa serena e motivada durante toda a viagem. Ela não está esperando chegar para ser feliz, ela está feliz porque está viajando. E isso requer sabedoria, isso requer maturidade. Então essas pessoas possuem maturidade num nível mais avançado. E tem a fase número 5. Nessa fase número 5, aí é um nível muito profundo. É o nível de alguém que vive da perspectiva de ser a própria existência se experienciando. Aqui é tão profundo que eu vou me deter para não entrar neste tema hoje aqui no vídeo, para ele não ficar muito extenso. Mas esse é um nível em que a pessoa não precisa nem de objetivos, nem de propósito de vida para estar motivada. Na verdade, essa pessoa nunca fica desmotivada, é o contrário. No lugar da pergunta que foi feita, por que algumas pessoas não conseguem manter a motivação todos os dias, essa é uma pessoa que naturalmente está motivada todos os dias, porque ela é a própria vida se experienciando. Então a experiência interna dela, de tudo o que acontece, é como se simplesmente fosse uma experiência para ser experimentada. E assim ela curte, seja lá o que estiver acontecendo. Mas é um nível muito profundo, que requer um nível de consciência ampliado bastante grande e um nível de maturidade também grande. Outra coisa importante, quando a gente pensa em motivação, é a gente considerar o aspecto biológico. Por exemplo, se você estiver muito cansado, estiver vindo de jornadas de trabalho muito extensas, se você não estiver se alimentando direito, não estiver dormindo direito, se tiver um alto nível de estresse, de ansiedade, os hormônios que vão sendo lançados durante o dia na sua corrente sanguínea comprometem o seu bem-estar biológico do seu corpo. Naturalmente, se isso está acontecendo, a sua motivação cai. Se você está trabalhando uma jornada muito intensa, continuamente, uma semana, 2 semanas, na terceira semana a sua motivação diminui, porque o seu corpo não tem condições de manter aquele estado de harmonia hormonal. Não é que você está desmotivado, é o seu corpo precisando recarregar as baterias. Então é preciso também reconhecer quando é uma coisa e quando é outra. E o outro aspecto também muito importante, ligado à motivação, que é natural uma pessoa ter que passar por essas primeiras, a fase 1, 2 e 3 para se dar conta disso, é a questão do senso de autoconfiança. Quanto mais autoconfiança uma pessoa tem, quanto mais uma pessoa reconhece a sua própria capacidade de fazer as coisas acontecerem, quanto mais segurança ela tem, que ela sabe que se não deu hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, mas que ela vai fazer acontecer, mais ela mantém a motivação alta. Por outro lado, pessoas que ainda duvidam da sua capacidade, qualquer coisa que dê errado na linha que ela traçou para ela fica desmotivada, ela fica estressada, ela fica ansiosa, ela fica preocupada, ela sente medo, ela fica angustiada. Por quê? Porque as coisas não estão dando certo, porque as coisas não vão acontecer como ela queria, porque as coisas não vão acontecer no prazo que ela queria, e isso tão somente é fruto de uma imaturidade, da pessoa ainda não reconhecer a sua singularidade, a sua capacidade de expressar a sua potência neste mundo. Quando a gente pensa em motivação, são vários elementos, não é uma coisa única, mas ela vem de várias raízes, e é importante que tudo isso esteja muito bem cuidado, para que a gente tenha um alto nível de energia todos os dias e tenhamos as condições de construir a vida que sonhamos. Espero ter respondido a sua pergunta, te espero aqui no nosso canal, quarta-feira que vem, com um novo vídeo. E se você que está assistindo o vídeo, de repente você conhece alguém que está passando por a mesma situação, que hora está motivado, hora está desmotivado, hora está motivado, hora está desmotivado, quem sabe você compartilha e essa pessoa tem um insight, tem uma iluminação, e a partir daí ela começa a fazer alguns ajustes que permitam que ela tenha motivação todos os dias. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.